Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Aceleração de Vendas TV, episódio número 94, episódio especialíssimo aqui. Depois de muitos episódios, teremos agora 2 participantes, junto comigo 3 participantes. Vocês já conhecem ambos, mas eu faço questão de apresentá-los logo após convidar você para dar o like, ligar o sininho aí para você saber todas as novidades que a gente tem e também se inscrever no canal. Se gostar, compartilha com seu amigo para que você possa ter esse conteúdo maravilhoso com todos os seus colegas aí, sejam eles vendedores, profissionais de vendas ou apenas entusiastas do pensamento e da mente humana. Eu tô aqui hoje com o Caio Salero. Salve, salve, Caião. E aí, pessoal? Fala, Marcelo, Everson. Como vão, pessoal? Boa, vamos lá. E também com o Emerson, mais conhecido como Emer Show. O próprio. Boa, maravilha. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai fazer de um formato diferente, porque temos aqui um especialista em PNL e um também especialista em PNL, em diferentes graus e especialidades, né? Mas eu queria começar aqui perguntando para você, Caião. Você teve a oportunidade de fazer uma turma, né, de formação em PNL. A gente já tem um episódio aqui, turma, depois vai aparecer em algum lugar dessa tela aqui o episódio que a gente gravou. E você teve a oportunidade de ministrar depois de ter se aprofundado muito no tema. Como é que é essa sensação de pegar uma turma que chega lá meio que, talvez tenha ouvido o termo em algum lugar, né? Até curiosidade, qual é o grau de profundidade que esse pessoal chega, qual a expectativa e quais são os primeiros minutos assim que a gente sente de uma turma que vai buscar PNL? Boa. Cara, é exatamente isso. Tive a oportunidade de ministrar uma turma de practitioner e é um curso profundo, é um curso intenso. O Emerson teve também a chance de estar lá participando comigo. E são 7 dias de imersão, das 9 da manhã às 6 da tarde, de muita descoberta, de muito envolvimento, de aprender como é que a mente funciona, aprender como é que funcionam as emoções, como que você consegue gerenciar isso, como que você se comunica com o ambiente interno, com você mesmo e com o ambiente externo. Então é um curso que abrange diversas habilidades e competências que você precisa ter você tem um tempo longo para trabalhar. E a pessoa vai fazer não apenas um curso explicativo, um curso demonstrativo, que você fica só vomitando conteúdo, mas um curso de muita prática, cara. Então não tem muito conteúdo vazio. Explica-se o conteúdo, explica-se um pouco da dinâmica e a galera pratica. E dentro de um contexto para conseguir desenvolver de maneira mais processual tudo isso que eles estão aprendendo. E o começo acho que é a parte mais complexa desse jogo, né, cara? Que é a primeira vez o pessoal é uma turma muito heterogênea, de diversas formações, tem desde médico, vendedor, piloto. É uma galera que busca PNL para se compreender um pouco melhor, muitos vêm com uma ideia assim de, cara, é um curso para ser mais inteligente. Porque de fato você pensa melhor, é um jeito de você estruturar o seu pensamento, de entender como você percebe o mundo e estrutura seu próprio pensamento. Então a galera chega com muitas ilusões, muito tentando entender o que é, muita expectativa. E o primeiro dia é um trabalho de alinhamento de expectativa e de convencimento do poder que tem da PNL. E aí lá a gente faz algumas dinâmicas bem legais que a pessoa, de uma maneira rápida, elegante, muitas vezes sobe ao palco, às vezes não, a gente vê quem que está mais adepto a isso, e ela sai transformada. Logo no primeiro dia, pensamentos recorrentes que às vezes vinham na cabeça dela são completamente eliminados. A pessoa não conseguia nem lembrar de uma memória, de rememorar um evento, aquilo já não... Aquilo, em questão de 10 minutos, aquilo fica totalmente neutro. Eu faço uma atividade que eu gosto bastante, que é de você trabalhar o medo de falar em público das pessoas, que é um medo muito comum. E quem se manifesta ali, eu consigo trabalhar de maneira delicada e elegante, porque você percebe que não tem nenhum trauma, nenhum rompimento. Mas a pessoa está em questão de minutos, falando lá no palco com muita vontade, mudando toda a percepção, né? Então é isso, cara. Esse foi um pouco do panorama geral dos primeiros momentos do curso do Practitioner. Que legal. E ainda nessa linha, Caio, conta como é que é. Quer dizer, você, já é especialista, estuda muito o tema. E pratica, obviamente. Como é que é porque tem uma história assim, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Até porque a gente também se prepara para ensinar, né? Acho que no mundo da educação corporativa, estava comentando com uma pessoa essa semana, dizendo assim, cara, nosso trampo é muito louco, porque, cara, a gente é remunerado para poder estudar e ensinar mais. Como é que foi essa experiência de ensinar e o que você aprendeu ensinando? Cara, quando você tem uma turma que se surge lá do Practitioner, você tem, como eu disse, ela é muito heterogênea. Uhum. Então você tem um frame do que você tem que passar, porque o Practitioner é um curso minimamente estruturado, você tem as ferramentas que o Richard Bandler, que é o co-criador da PNL, desenvolveu, e como eu sou treinado por ele, como foi o meu treinamento é pelo cara lá nos Estados Unidos, com ele, você segue algum ritual, você tem algumas coisas que você precisa ensinar.
Só que a forma como você ensina e a forma como você aborda e conduz o curso é muito particular de cada turma. Porque são histórias diferentes, são contextos distintos e os inputs que a turma vai dando são as ferramentas que eu acabo utilizando para desenrolar a ferramenta, o que quer que seja. Então, o que a gente tem muito, o que a PNL traz muito é flexibilidade. E eu acho que isso tem muito alinhado com vocês, a galera da venda, quando vai fazer uma venda, que é assim, você tem o que você tem que vender, você sabe o seu produto. Mas você vai chegar num cara que tem uma realidade completamente diferente da sua, uma história de vida diferente, e você precisa ajustar entender rapidamente o modelo mental da pessoa para conseguir passar a informação do jeito que você quer. E a PNL tem um pressuposto que é bem legal, que é assim, que o significado da comunicação é o resultado que você obtém dela. Então, cara, se você está passando uma informação e o outro não conseguiu captar, o problema está muito em como você passou a informação. Faltou flexibilidade e ferramentas para você acessar aquele mapa mental da pessoa, como ela entende o mundo e se fazer entender. Então, é um aprendizado constante. Você tem uma base, sei lá, você tem algumas ferramentas que você precisa passar, mas o jogo do aprendizado e de levar a turma e de conduzir é muito freestyle, cara. Naquele momento, o que você tem, como é, e aí você costura com as experiências das pessoas, com a dificuldade que ela apresenta. Tem que estar muito ligado nos sinais corporais que a pessoa dá, todas como é que chama? As dicas que ela dá, seja ocular, seja físico, da forma de entonação, para entrar em rapport rápido com a pessoa. Então a PNL é muito alinhado com vendas. Dentro do outro episódio que a gente falou de rapport, de ancoragem, se quiser depois a gente pode até falar um pouco mais. Mas ela anda muito junto, cara, porque é o entendimento do outro para você poder criar um relacionamento de confiança do que você vem buscar. Pô, muito legal, cara. A gente tem cada vez mais embarcado esse tipo de conhecimento aqui, né? Voltamos de uma reunião agora, eu e o Emerson, com uma empresa que é distribuidora de peixe fresco, né? E aí, então, a outra empresa que tinha um shelf of life tão curtinho era de queijo, que a gente fez. Mas a gente entrou, foi a primeira reunião hoje, por isso que eu te perguntei logo do começo, né? E na primeira reunião você vê as pessoas mais curiosas e tal, pô, contrataram um consultor, o que o cara vai fazer aqui e tal. Mas é muito legal, porque a gente, ao longo da experiência, você vai construindo uma identidade do grupo, que é uma coisa, assim, não vou dizer que é relativamente nova pra gente, mas eu acho que num grau de consciência muito alto é novo. Da gente começar, então, eu estava na Bahia semana passada, e você começa 3 horas de atividade, você abre com o grupo de um jeito, e no meio o grupo vai tornando outro grupo, que é diferente da identidade do grupo anterior. Mas eu acho que o que é legal é essa evolução do grupo, esse desenvolvimento do grupo em grupo, né? Para ser redundante. Perfeito. E você tem que estar atento aí. É legal que assim, quem está conduzindo precisa ter a sensibilidade e muitas ferramentas e experiências para conduzir isso com a flexibilidade que demanda. Para você não perder o jogo da turma, para você conseguir conduzir turmas tão diferentes, de queijo, de peixe, o que quer que seja que você queira vender, produto químico. Vocês com a área de venda, você trabalha com uma galera completamente dispara. Não é assim, tenho uma estruturazinha, vou lá e vou falar desse jeito. Cara, que você tem talvez algum frame, alguma basezinha para fazer, e aí vai da experiência de vida, da energia que você tem, do envolvimento, de o quanto você se importa com o resultado e com o cliente. Tem um lance também por trás, assim, de você ter, que isso eu levo muito para os cursos que eu venho fazer, que ali é uma tremenda oportunidade. Quando você vai vender, ou quando você está ali no palco para falar alguma coisa, você está numa situação de ensinar e você tem muita ferramenta ali para fazer, não apenas passar o conteúdo, mas para instalar algumas coisas. A PNL tem muito disso, de você aprender por instalação. Tem a parte da cognição que você faz, que você aprende percebendo o que você está aprendendo, tem a parte processual que você vai no hábito, construindo o hábito, você vai aprendendo de maneira mais física alguma coisa, mas a PNL é muito por histórias, você vai instalando informações e a pessoa vai rodando na sua mente algumas coisas, na própria mente, e vai aprendendo sem perceber que aprendeu. E isso eu vi muito acontecendo com o Emerson, assim, cara, lá na hora estava acontecendo algumas coisas, de repente tinha umas ferramentas que, pô, já está aplicando isso, cara. São insights que surgem, isso aconteceu com uma galera lá também, no meio do caminho, e a pessoa não percebeu que já sabia esse negócio. Esse é um lance muito especial da PNL. Muito bom. Vou incluir agora o Emer Show aqui. Emer Show, o Caio trouxe uma frase que eu achei muito legal. Ele falou: as pessoas procuram a PNL para ficar mais inteligentes, né? Eu tenho minha resposta, depois eu dou, mas você ficou mais inteligente? Como é que foi sua experiência aí nessa imersão de 7 dias em PNL? Cara, mais inteligente é um ponto a se olhar. Eu acho que o ponto é mais flexibilidade cognitiva, né? Mas o bacana, assim, dessa questão do mapa mental das pessoas é você entender que existe um mundo maior do que o que está na sua cabeça, né? E, na verdade, com a PNL você descobre que até o mundo que está na sua cabeça, nem você descobre, sabe, a totalidade dele, né? Como o Caio muito traz lá, o Practitioner, o PNL Practitioner, né?
É a ideia de você começar a aprender já na prática, né? Assim como a gente também procura trazer muito esse conhecimento aqui na aceleração de vendas, com treinamentos e tudo mais. E trazendo esse papo da inteligência, o que me surpreendeu muito foi que aprendi coisas novas, claro, mas muita coisa eu já sabia, só que ganhou potência, ganhou lugar, consegui fechar algumas caixinhas, conectar algumas sinapses, como, por exemplo, essa questão de estudar o corpo da pessoa, né? O famoso O Corpo Fala, o livro tá até ali, né? O corpo fala, linguagem corporal, tudo isso a gente estuda, mas quando a gente olha para a PNL de uma maneira mais sistemática e com esse conhecimento essa absorção de conhecimento por instalação, você ganha um poder no sentido de, cara, essa questão de você gesticular, essa questão de você olhar firme, essa questão de você posicionar a sua voz, tudo isso influencia na sua comunicação. Eu já usava isso, só que eu não tinha a intencionalidade em usar isso. E quando eu ganhei esse conhecimento, eu falei, caraca, tô no mundo aqui onde posso usar a minha inteligência, mas falando de inteligência, dá pra você ver de que existem muitos universos a serem explorados. Então, sim, acho que eu fiquei um pouquinho mais inteligente, mas tem mais coisa pra explorar aí. É porque a gente às vezes traz muito a questão da inteligência, a questão racional, né? E é um tipo de inteligência, comunicação de, né, de vários tipos aí. Então eu posso dar o depoimento, sim, que você ficou mais inteligente, não na questão racional, mas na questão que você trouxe mais consciência para a sua competência. Legal. Né? Então acho que eu já sabia que era, então aquela história que a gente fala, né? Eu sou um competente inconsciente, eu não sei porque eu sei. Sim. Aí quando eu sei porque eu sei, eu fico mais potente ainda. Então acho que eu posso compartilhar esse depoimento. Uma vez, você falando isso, eu lembro de uma vez que tinha visto uma definição sobre inteligência que eu nunca pensei a respeito, né? Quando você pega inteligência, é dentro, né? E tele vem da palavra telefone, então comunicar. Então a pessoa inteligente, de fato, não é a pessoa que absorve conhecimento. É a pessoa que, ao absorvê-la, sabe como comunicar isso. Então, às vezes, você olha pra uma pessoa e fala, né? Poxa, essa pessoa deve ser super inteligente, mas ela fica parada, quietinha ali e tudo mais. Que tipo de inteligência é essa que você não consegue compartilhar com uma outra pessoa, né? E eu penso que inteligência é justamente isso. É você pegar algo de um livro, por exemplo, né? 500 páginas num livro. Como é que eu vou absorver conhecimento daquilo? E aí tem o Marcelo que lê aquele livro, se debruça e consegue, de maneira inteligente, comunicar aquilo de uma maneira tranquila, suave, onde todo mundo consegue absorver. Essa sim é uma pessoa inteligente. Ela colocou o que estava de dentro para fora, né? Muito bom. E da sua experiência que você teve lá, qual foi a experiência mais louca? Assim, eu queria que você falasse alguma situação que aconteceu, e aí depois que o Caio comentasse aí o behind the scenes, né? Ou seja, por trás do bastidor. Sim. Ah, cara, teve muitas, Chamou velho. atenção, assim. De abertura é bem bacana, assim, você vê... São 7 dias, né? Então é muita coisa que acontece. Mas quando você, como o Caio falou, né? Você aprende por instalação. Então, na prática, o que isso significa? Ele primeiro mata a cobra, depois mostra o pau, como diz o ditado. Então, você percebeu isso ao vivo ou só depois que ele contou? Eu percebi depois que ele contou. Tá. Principalmente porque ele vai explicando como que isso acontece, né? Então, tipo assim, mostrei aqui pra você como é que eu fiz a técnica. E aí, já entrando pra sua pergunta, me surpreendeu a forma como em 5, 7 minutos ele conseguiu fazer uma pessoa que tinha fobia, tipo, coração quase que taquicardíaco pra poder falar em público. Ela chegou lá na frente, pegou o microfone, colocou a mão no bolso e dominou o palco. Em 7 minutos, assim, sei lá, no máximo 10 minutos, se for pra cronometrar mesmo. E aí o que eu acho interessante da PNL, eu achei muito curioso, é que às vezes para resolver um problema desse, você vai num psiquiatra, por exemplo, né? Pessoa, terapeuta, psiquiatra, médicos que são especialistas no que eles fazem, mas normalmente para poder resolver um problema desse, seria sessões e sessões e mais sessões para chegar na raiz do problema, que talvez quando essa moça, né, ela tinha medo de falar em público, sofreu algo na infância, algo do tipo, para poder explorar isso e então destravar o fato dela começar a falar em público. E o Caio conseguiu fazer isso com uma técnica de PNL, onde ele não precisou se aprofundar tanto nas dores e na realidade dela, somente utilizou de recursos e processos, que é muito do que a PNL faz, e conseguiu em 7, em 10 minutos, desbloquear algo que, em outros cenários, ela precisaria de meses, anos, para poder começar a falar em público, né? Sentir segurança de ter uma oratória. Então a PNL ela tem esse hack de conseguir instalar coisas rápidas e fáceis da pessoa se desdobrar de uma maneira inacreditável, assim. Então eu fiquei maravilhado com isso. Muito bom. E aí, Caio, como é que conta isso aí pra gente, um pouco mais de detalhe? Cara, se der pra revelar a mágica, ou pelo menos um pedacinho. Lógico. Muito legal esse feedback do Emerson, cara, porque ele é... Primeiro que o Emerson, de fato, é um cara diferenciado lá, deu pra perceber que, assim, quando eu falo de ficar mais inteligente, só pra tentar explicar um pouco melhor,
Na verdade, isso é como a galera chega lá, chega com essa ideia. E de fato isso acontece. Porque na verdade o que acontece com você lá é que você começa a entender que todo o seu pensamento tem uma estrutura. Você tem uma estratégia, mesmo que inconsciente, de pensamento. E ao modificar essa estratégia, você tem resultados diferentes. E principalmente resultados emocionais. E o que acontece com isso? Você começa a ficar intencional. É isso que o cara falou assim, cara, você começa a pensar e agir de maneira muito mais intencional, muito mais de propósito. Isso é o que o Bandler fala muito. Assim, o Richard fala assim, a diferença de você lembrar e pensar. Uhum. O lembrar, você está vivenciando hábitos e formas de pensar, formas de agir que você sempre fez. É um lugar comum do seu cérebro. É um caminho neural que ele frequenta, que ele faz muitas vezes. É muito fácil para ele resolver alguma coisa que está acontecendo de uma forma que ele já fez. Quando você é mais intencional, você começa a ter mais consciência do que está acontecendo e você deliberadamente consegue modificar a estrutura do pensamento, a forma como você representa isso dentro de você, ou a forma como você, através de perguntas, você consegue modificar essa estrutura e você ganha escolha. Uhum. Seu cérebro não mais necessariamente reage da mesma forma. Ele ganha uma alternativa para se comportar de uma outra forma. Se ela vai ser mais oportuna ou não, você vai ver. Não dá para saber exatamente como ela vai fazer. Mas já é diferente. O cérebro já ganha escolhas e a partir do momento que você consegue criar isso, você pode criar outras formas até achar aquela mais oportuna. E aí você fica mais inteligente. Essa é a sacada. Você descobre a estrutura e aí você faz algumas modificações e chega a algum lugar. O que o Emerson falou dessa modificação de 5 minutos, 10 minutos, é realmente impressionante. É o que o Bandler chama de cura de fobia. O que ele faz, cara? Ele realmente percebe que quando que a fobia tem uma estrutura. A pessoa, para construir a fobia, o medo de alguma coisa, ela tem uma forma de pensar. E aí o Bandler, acho que não sei se eu contei isso no outro episódio ou no outro podcast, mas a sacada do cara foi que ele descobriu como as pessoas que se livraram de fobias fizeram. Como que elas pensaram? Primeira coisa, elas se dissociam do pensamento. Elas enxergam o pensamento de maneira numa terceira pessoa, para não se envolver tanto na emoção, para que a emoção não brote tanto. A partir do momento que ela consegue se ver de maneira distanciada, em tese ela consegue analisar um pouco mais aquilo e entender o ensinamento que aquele evento trouxe. Uhum. E aí, ao olhar essas situações, o quanto estava afetando a vida dela, o momento fóbico, aquela coisa, seja fobia de elevador ou de aranha, o que quer que seja, ela tem um momento basta. Ela joga um pouco de humor, ela se sente ridícula. Fala, cara, isso é ridículo. As pessoas que criaram, que conseguiram sair, criaram essa situação, dissociavam e tinham um momento basta e se achavam ridículo. Aí o Bandler se ligou nisso e falou, cara, peraí, tem uma estrutura aqui, eu posso usar essa estrutura. E aí tem uma sacada dele, cara, que eu acho que esse é o toque é a simplicidade da PNL e é o toque do gênio. Como é que ele faz esse processo? Quando a pessoa tem muita fobia de alguma coisa, tem muito medo, ela nem consegue pensar a respeito daquilo. Se ela tá com medo de barata, de aranha, logo que comentei isso no primeiro dia que eu falei que a moça comentou, ela falou assim da aranha, não, tenho fobia de aranha, a aranha vem assim na minha cara. Ela já mostrou como ela visualiza aquela aranha. Ela é gigante, ela é assustadora, tá sempre na cara dela, assim, né? Mesmo sendo uma aranha pequena. Ao imaginar a aranha, ela já entrava numa situação difícil. Ela já entrava em... Porque a representação era ruim. E para eu conseguir fazer essa modificação, o que o Bandler sacou? E se eu dissociasse mais uma vez? A cura da fobia é muito louco porque ele coloca a pessoa vendo uma tela de cinema, vendo a situação fóbica, o que traz fobia nela. Só que às vezes para a pessoa ainda é intenso. Aí ele desloca mais uma vez, ele coloca a consciência da pessoa numa cabine de projeção. Então a pessoa está se vendo o filme. E aí você consegue movimentar as imagens sem que a pessoa receba aquele impacto emocional tão grande. Não é mais ela, né? É uma terceira pessoa. Ela tá se vendo o negócio. Ela ficou tão distante que aquela imagem, ela passa na cabeça dela, mas ela não tá consciente que tá vendo. Uhum. Aí você consegue utilizar algumas técnicas da PNL de modificar a estrutura do pensamento. E você mexe com a forma como ela representa, acelera, diminui, entra nas submodalidades, que o Emerson agora já sabe bem disso. E a partir desse momento você cria um novo caminho neural e invariavelmente a emoção muda. E aí você consegue fazer, depois que o Bandler descobriu e constrói isso, fica fácil replicar. Porque fala assim, é só isso? Não, cara, é tudo isso. É uma sacada de gênio, é simples e elegante. Fala, cara, e a PNL é muito isso. Uhum. Conversa, de você mudar o ponto de vista, com contra-exemplos, perguntas. O processo de perguntas que a PNL mostra ali é maravilhoso, cara. É uma estrutura tão específica, de descer para o específico ou subir para o genérico, dependendo da sua intenção, que não é à toa que você fica mais inteligente, porque você fica intencional e muita ferramenta. Você ganha ferramentas no bate-cinto ali que você vai usando quando você quer. Uhum. Isso é muito legal. Então, o que aconteceu assim, essa velocidade, na verdade,
não é simplesmente só aquele momento, porque também já passava. Ela estava já num curso há muito tempo, a gente já estava vivenciando junto há muito tempo, mas o evento para eliminar o medo da aranha é muito rápido. E o que acontece, só para dar esse choque de realidade do que acontecia, do que a gente tem muito de senso comum aqui, é que pra gente resolver algum problema, tá muito divulgado, assim, em geral, pensa assim, eu tenho que achar a raiz do problema. É o busca a causa, o retorno à causa. E normalmente o que os terapeutas fazem em geral, quando você só se remete àquela causa sem jogar recurso ali, você só retraumatiza. Você tá jogando aquela emoção, aquele evento, a pessoa vivencia aquilo de novo, achei a causa, mas fortalecendo aquele mesmo caminho neural, fortalecendo pesado, o trauma. Sem jogar recurso, sem achar uma forma de, eu não quero vencer aquilo. Como é que eu saio fora desse jogo? E aí é o que a PNL faz de maneira, de novo, intencional. Ela faz de maneira, com um objetivo muito deliberado. Isso é um behind the scenes aí, um pouco desse momento do curafóbica, de fobia do bem. Muito louco. Ô Emerson, e me fala uma coisa. O que foi mais louco? São 7 dias. Aham. Se você fosse escolher uma coisa assim, que foi o maior insight que você teve nesse processo de 7 dias. Maior Sim, você falou, insight. cara, aí já tá olhando eu pra tive- cima, pra esquerda. Garoto, Esse- Esse é um insight. cara. Fiz Esse é a um brincadeira, insight. fiz a brincadeira aqui porque uma das partes do curso é ensinar, né, como é que os olhos podem denunciar nossa forma de pensar isso, né? Sim, no caso aqui eu tô lembrando. É isso aí, ó. Tá Tô vendo? buscando, tô lembrando. Buscando demais. E lembrando. Eu tive uma experiência pessoal, própria, né? Que eu acho que é legal até por conta do ambiente que a gente tá. Que foi assim. Então a gente tem uma situação onde a gente consegue ressignificar experiências ruins. E qual que é a experiência ruim que todo vendedor tem? Qual que é a experiência ruim que todo vendedor tem, ô Marcelo? Fala aí uma Perder experiência. um grande projeto. Perder um grande Tomar um projeto. não que não tava esperando. Tomar um não, perfeito, essa daí. E esse foi o medo que eu levei lá pra turma, né? Na verdade, um medo meu, né? De tomar um não. Então, como é que eu reajo quando eu tomo um não, né? Então, fiz ali uma prospecção, levei o cliente, todo aquele rolê, 3, 4 meses, às vezes, com o cliente, e você tá na expectativa aí? Não, né? E aí eu falei pro Caio, eu quero resolver, me ajuda com a PNL, me dá uma forma na qual eu consiga ressignificar isso, e quando eu receber um não, eu possa utilizar isso para continuar em frente, e quando chegar o sim, então aí vai ser partir pro abraço, né? E uma das técnicas que a gente ouve bastante na PNL, até para quem não conhece tanto, já ouviu falar minimamente, é a tal da ancoragem, né? Uhum. E ele fez essa experiência comigo. Então, o que o Caio fez, né? Eu vou explicar da maneira como eu experienciei, né? Até porque as representações são diferentes, ele pode trazer detalhes aí. Mas estávamos sentados ali na frente de todo mundo, trouxe a situação, ele falou, tá bom, Emerson, então imagine você tendo a sua melhor venda. Aí eu olhei pra cima, como eu olhei aqui agora há pouco, e comecei a criar isso na minha mente. Falei, cara, consegui imaginar. Tá, agora imagina a situação da pior venda. Então faz um depara, né? E depois ele pediu pra me desassociar pra poder ver eu ali, comemorando a venda, né? Então, como ele conhecia já um pouco do contexto da aceleração, ele já sabia que eu tava pegando o megafone, fazendo barulho, gritando com todo mundo e trazendo aquela cena. E também a da pior venda, que era o e-mail chegando e dizendo não pra mim e tudo mais. Foi quando a gente fechou os olhos, ele me conduziu pra gente se aprofundar um pouco mais na melhor cena, né? Que seria a cena da venda. E ele foi vendo alguns traços físicos meus, como, por exemplo, da minha mão estar muito próximo do peito. E aí ele viu que isso era uma oportunidade para poder fazer uma âncora em mim. Falou, cara, eu vejo que você tem esse negócio do peito, o que você acha de você dar um soco no peito? Aí eu comecei a dar um soco no peito, conforme ele foi trazendo a memória para mim, e construindo aquilo, eu de olho fechado, sendo conduzido por aquilo, né? E ao bater no peito, vinha todas as emoções, né? Todas as emoções de um sim, de ter a venda, né? E aí foi quando eu saí com aquele presente, com aquela âncora. Quando eu passasse por um momento onde eu recebesse um não, e aí, com o não, eu reagiria, né? Causa e efeito. Reagiria com toda uma situação de depressão, ficaria ali 2 horas, ia para o almoço e fala, caraca, eu tomei um não. Não, eu vou dizer não para isso e vou bater no peito e vou dizer que passou mais um. Bora pro próximo, né? Já até disse que um dos grandes mandamentos de Jesus é cumprido nesse episódio, né? Que é o amor ao próximo. Né? Se o cliente não quer, então próximo. Né? Então a gente diz sim pro próximo para poder seguir o rumo. Mas esse negócio de bater assim foi muito legal e foi particularmente mais legal ainda, porque eu estava na última semana de janeiro, né? Que foi o Practitioner, e no dia seguinte teve o sim da venda, né? Então, tipo, foi animal. Tipo, caraca, eu tava batendo aquele dia seguinte, e no dia seguinte já fez o sim da venda, né? Então, particularmente, essa foi uma experiência legal, porque eu vivenciei ela, né? Massa.
A gente teve uma experiência no treinamento, o Emerson até estava presente, quando eu me recordo o nome da Nayara, Experiência de treinamento, desculpa. lá de Goiás. De Goiás, Que a foi, Nayara. o medo não é meu. Não sou escravo do meu medo. Rejane. Rejane. Vendedora Desculpa, top Rejane. lá, hein? Vendedora Deve top. estar assistindo, inclusive. Se Vai quiser. assistir, com certeza. E aí, cara, a gente tava falando lá um pouco, falou sobre 9 medos de prospecção, né? E aí a gente pediu para fazer essa visualização e tal, e a pessoa escolheu uma âncora. E aí ela escolheu uma frase que eu achei animal, que é de um louvor, é isso, né, Emerson? Isso. Não sou mais escravo do medo, né? Não sou escravo do meu medo, velho. Negócio poderoso Animal. demais, essa história da âncora. Conta essa história da âncora, Caio. De novo, como é que é. Boa. Como é que funciona isso? Por que Cara, que o ser humano tem que ter uma âncora? Só uma digressão rápida, Sim. assim, que eu acho muito legal. Porque uma das definições da PNL, velho, que eu acho a mais legal, que é a do próprio Richard Bandler, que ele fala assim, que a PNL, bicho, é uma atitude e uma metodologia que deixa um rastro de técnica. Cara, ele enfatiza muito esse lance da atitude. A PNL é uma forma de enxergar a vida, velho, de aprendizado, aventura, tudo é uma possibilidade de você aprender e desenvolver e levar alguma coisa de bem pro outro e desenrolar de acordo com a sua intenção. E, cara, o Emerson tem muito esse troço, velho. Esse cara, ele aprende um bagulho, ele sai usando no dia seguinte, assim. Você viu o que ele acabou de falar? Sim. Assim, ele usou o bagulho, cara, aprendeu, beleza, amanhã tô botando em Amanhã prática. também. Amanhã... Já quero receber É ou não. Cadê a porra do não? Cadê o não? É Cadê o muito não? legal. Vou ficar pronto pra isso. Porque, cara, não tem uma forma de aprender mais que usar. PNL é assim, você Sim. aprende usando, você aprende fazendo. E o mundo virou um laboratório. Porque é conversa, é comunicação, é como você se comunica internamente. Então, o cara pegou essa visão da atitude de maneira muito icônica. E eu usei isso lá no curso direto, falando dele, cara, é assim. Ele veio me contar um negócio em off um dia assim, falou, cara, aconteceu um negócio da venda, que eu comuniquei com o cara, eu me posicionei. Eu falei, vamos lá na frente, velho, você vai falar pra geral. O cara tava muito bom, muito ligeiro nisso. E isso é uma já fica a dica, assim, pra quem for fazer esse curso comigo, quem estiver desenrolando esse curso de PNL, tem essa intenção de vivenciar, de aplicar, pegou uma coisa, já começa a aplicar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, porque isso é transformador demais. E a âncora, cara, a âncora é um atalho que a gente cria pro nosso cérebro. Qual que é a sacada aqui? Todos nós temos algumas situações e muitas vezes entendemos que a gente está sujeito a algumas emoções. Quando na verdade não. As emoções são criadas. Existe uma estratégia para você produzir essa emoção. E quando uma âncora você acaba vinculando um estímulo neutro, seja ele qualquer for, um estímulo, qualquer coisa que não signifique nada, vincular ele com alguma emoção. Você vincula o caminho neural daquilo. E como é que você faz isso? Logo no primeiro dia do Practitioner, tem um exercício que eu adoro, que é um exercício de fazer todo mundo se sentir bem sem nenhuma razão aparente. Então eu levo todo mundo a descobrir que pode se sentir bem simplesmente com uma leve técnica, um pensamento, sem nenhum motivo que possa justificar aquilo. E como que você faz isso? Você recorre a algumas emoções que você já viveu, alguns eventos que você já viveu. Toda emoção que você tem até hoje, ou experiência que você passou, é recurso, que dá pra você usar, você só busca ela. E aí eu mostrando pra galera pra buscar, todo mundo já começa a trazer uma certa emoção e fala, peraí, ok, meu corpo reagiu a esse mundo holográfico que é meu mapa mental. Eu não preciso, na verdade, estar vendo, tocando. Fechando os olhos, eliminando um pouco os estímulos que a gente tem da visão, você começa a entrar no seu mundo interior e o seu cérebro e o seu corpo não diferencia muito bem se está acontecendo ou não, cara. É uma realidade muito subjetiva e muito real para você. E nesse processo de criar uma âncora, o Emerson foi lá para frente, a gente tentou vincular alguma situação para quê? Para que ele possa ter um atalho, e todos ali terem um atalho, de buscar rapidamente um estado emocional sem ter que passar por um grande processo de vou me sentir bem. É um processo longo de você se associar a uma situação, você lembra como é que era, uma boa situação, tem todo um trabalho de trazer essa emoção de novo para você vivenciar, se associa a um evento passado. A âncora, ela corta esse processo. A gente constrói esse estado emocional e deliberadamente vincula a alguma coisa, algum estímulo que não significava nada antes. Então, qual que é a sacada aqui? O Emerson agora, pode ser quando ele toma um não, pode ser quando ele vai falando de um cliente, pode ser para o momento quando ele entra na empresa e vai começar suas vendas. Ele tem um gatilho, que a âncora criou um gatilho que para ele foi essa batida no peito, que vai levar o cérebro dele imediatamente para aquele lugar rápido. Opa, eu lembro como é que eu me sinto. Disparou um caminho neural, eu sei como é que é essa emoção. Eu disparei o gatilho e imediatamente vem. Quanto mais você vivenciar com intensidade e intenção esse movimento para buscar esse caminho neural do seu cérebro, mais rápido ele fica. Acontece muito isso em jogos, em atletas, quando vão bater a bolinha no tênis. Não muito. Sim. Isso é o que o cara tá fazendo. Ele tá rapidamente jogando o cérebro dele para um estado emocional que ele sabe que é de recurso. Potência, recurso. É um estado que ele tá full. E é isso que o cara tá fazendo. E aí o Emerson desse tamanhão, tava lá na frente, ele fazendo assim e tal.
Falei, pô, Emerson, como é que é? E a gente vai entrando em rapport, eu vou conduzindo isso, pegando os sinais que ele passa, as pistas de acesso, e ele tava meio assim, fazendo. Falei, cara, vamos usar isso. Você já tem isso. Isso já significa algo bom pra você. Vamos usar e vincular? E aí o cara fez e aí saiu no dia seguinte, já tava desenrolando. Foi legal demais. Foi da hora. Tremenda experiência. Puta, muito legal, cara. Você falou um pouco aí, cara, dessa história da gente sempre estar buscando um caminho racional do passado para resolver um problema atual, né? E tem muita história eu tenho lido sobre a física quântica, a física newtoniana, né? Que é assim, na física newtoniana você sempre busca de fato, cara, uma razão lógica para a gente poder resolver um problema. Tá, eu tenho medo de aranha, tá? Então eu vou voltar lá na infância para tentar lembrar que na verdade aquilo não era uma aranha. Tipo, você fica criando um espaço, Um causa-efeito. Um causa-efeito. Perfeito. O cérebro faz isso o tempo todo. O cérebro faz isso, né? Faz. E como é que essas dissociações acontecem de uma maneira, vou dizer aqui, irracional, no sentido de que não tem uma causa e um efeito, né? Simplesmente você tinha medo de aranha e não tem mais. Cara, aí já é um processo mais de neurociência, daria Tá. pra explicar, poderia aprofundar mais, que é como a gente constrói as emoções. Você tem o seu cérebro faz previsões o tempo inteiro. Ele faz rapidamente várias previsões com base no seu passado, base em conceitos que você tem, para dar significado para as coisas da sua vida, para dar significado para as experiências. E nessas previsões, ele vai passar assim, ok, estou aqui num podcast. Como é que eu vou me reportar aqui? Como é que eu preciso me comportar? O que esperar do que está acontecendo aqui? Eu uso minhas experiências passadas, vou passando, busco algumas sensações que meu corpo está sentindo, dou um nome para elas, e aí eu crio uma emoção. Por exemplo, estou me sentindo animado, porque eu estou aqui com meus amigos, um papo inteligente, gostoso. E aí essa animação, meu cérebro sabe o que significa para mim a animação e começa a produzir também os eventos, reagir a essa comunicação. Quando a nossa previsão do que está acontecendo bate, quando ela alinha rápido, a gente tem o que chama assim de você não consome uma energia cognitiva. A sua reserva energética permanece intacta ou até sobe. Porque você fala assim, puxa, estou apto ao mundo. Ou seja, minha expectativa foi atendida. Está exatamente isso. Quando você prevê adequadamente, você se sente confortável, porque valida a sua competência de navegar pelo mundo. Quando você tem um choque de realidade, essa energia baixa. Então, o que acontece? Não sei se eu divaguei um pouco no que você me perguntou. Tá, porque é muito de essa causa e efeito, o nosso cérebro faz isso o tempo todo. Por quê? Porque ele busca encaixar o que está acontecendo nas previsões que ele já possui. Ele generaliza um monte de coisa, pega o que está colocando e bota nas caixinhas que ele já tem, para que ele não precise pensar muito a respeito, para manter essa reserva energética alta. Então, e o cérebro faz isso, cara. Tem como dizer, um sentido que a gente tem, que chama interocepção. Que é o nosso cérebro analisando exatamente como a gente está se sentindo e dando explicação. Ele te diz o que é, dá significado para aquilo. E aí, estou com medo, estou feliz, estou animado, estou, sei lá, qualquer coisa em relação ao que ele sente, conceitos que ele já viveu, ao contexto que ele está naquele momento, para poder adequar a experiência interna dele e externa de maneira adequada com o desafio que está acontecendo. Se ele acerta, a energia dele fica legal. Se ele erra, já gera um desequilíbrio, gera um desconforto. A frustração tá dessa expectativa que não foi atendida, meu cérebro, puta, errei. Estava esperando uma coisa, aconteceu outra. E aí começa a pensar, começa a tentar achar alternativas. Se ele encontra, ok, ele se ajusta. É a autorregulação. Sim. Se ele não se ajusta, isso pode acabar abrindo loops e dando problemas de, sei lá, de ansiedade, de esse desconforto do não saber. É muito assustador. Assim, a incerteza e o medo gera essa ansiedade. Então, quando você está muito incerto no mundo, quando você não sabe o que vai acontecer, não tem experiências passadas de vida que sustentam uma transição boa perante aquele desafio, você começa a ficar com insegurança. Aí gera essa incerteza, somado com medo de ser algum evento importante para você, por exemplo, que tem um significado, pode ter um custo social grande, o que quer que seja, gera um pouco dessa ansiedade. Assim, é o que já dei também uma transitada por outro lado. Mas nós somos um algoritmo. Nosso cérebro está sempre tentando... Porque tem uma no livro Rápido e Devagar, ele fala que 5% das nossas decisões são racionais e 95% emocionais. Perfeito. Mas o nosso cérebro vai achar que é racional, né? Quer dizer, por mais que seja todo um evento emocional do subconsciente, os 5% vai achar que você que realmente fez. Ele quer racionalizar isso, né? Ele vai quando for perguntado. É isso. Se você tiver que dar uma justificativa pelo que você fez, você perguntar para você mesmo, ou alguém te perguntar por que você fez isso. Você vai buscar uma racionalização pela razão daquela emoção. Mas normalmente você não tá nem pensando nisso, cara. A vida tá fluindo, e você tá jogando e tá reagindo de maneira que você já reagiu antes. Isso muitas vezes é funcional, porque você economiza energia mesmo, e tá tudo bem. Você vai transitando pela vida
E as suas experiências de vida vão se ajustando. Você não conseguiria pensar em tudo todo momento, Sim. porque isso te consumiria demais. Sim. Você não viraria alguém funcional e não ficaria útil. Não seria útil isso. No entanto, incorremos em muitos erros quando fazemos isso. Porque se repete, você não pensa, você lembra. Você repete hábitos, você fica rodando naquilo que você sempre foi. E quando você traz isso à consciência, com ferramentas para mudar, que é o que o PNL traz muito, você consegue se ajustar. Se aproximar mais do que você deseja, se aproximar mais da pessoa que você quer ser, se aproximar mais dos sentimentos que você quer ter em determinados momentos. Viver uma vida com mais significado, com mais riqueza de sentimento. Porque no fim do dia, o que todo mundo quer é se sentir bem. Sim. É ter boas experiências, boas memórias, ter mais significado de vida. E isso dá pra você fazer de maneira mais intencional. Sim. Esse é um Boa. papo muito louco, cara. Porque né, a gente pode falar aqui de diversas referências, mas eu tenho acompanhado um pouquinho, até tô lendo o livro dele, do Tony Robbins, né? E ele fala o que até a velha guarda, hoje em dia, não aceita. Você pode mudar. As pessoas não aceitam isso. Tipo, você pergunta, né, eu posso mudar? Tem como eu mudar alguma coisa? E A gente estava agora no cliente, a primeira coisa que ele falou, né? você falou, Ele né? falou assim, Como tá, é que eu mudo comportamentos, né? Como é que eu você mudo o fala. comportamento da minha equipe? É. Tipo assim, mas ele falou com uma certa descrença do tipo, cara, eu tô fazendo uma pergunta impossível aqui, Tipo, mas... eu já tô provando aqui na prática que não dá. Eu Vamos já ver não se você tem acredito que alguma dá, resposta. vamos ver se tem alguma resposta muito inteligente pra começar a acreditar. E a gente trouxe que, cara, você tem que praticar, tem que começar, tem que fazer, tem que, tipo, não é da noite pro dia, né? Lá no, se você quiser trazer esse assunto, mas eu gostei bastante do tema do estado de recursos, né? A questão do triângulo de recursos. E Sim. eu comentei com o Marcelo sobre isso, né? A questão da crença, a questão da motivação e a questão da competência. Você pode muito ter uma crença, tipo, sou foda, vou conseguir, né? Vou fazer, acontecer e tal. Você tem a motivação para fazer aquilo, mas a competência, se você não tiver, a probabilidade de você atingir o resultado é pequena. Mas como que você desenvolve a competência? Com o tempo. Você não vai desenvolver a competência do dia para noite, né? Motivação, né? A gente que participa, que inclusive trabalha com isso, né? Palestras, treinamentos. Você pode pegar um cara e numa hora você deixa o cara... Nossa, animal, vamos dominar o mundo, né? Fazer o foguete e voar. Mas se ele não tiver competência para construir o foguete, é só com o tempo que ele vai conseguir construir isso, né? E é um pouco do que a gente viu um pouco lá na reunião, né? E a gente sabe que com o tempo vai se desenvolvendo. Mas o ponto que eu queria trazer, e talvez entra com inteligência, essa questão da flexibilidade cognitiva, é de que sim, tem como você mudar. E a PNL é uma das ferramentas bem poderosas para esse lugar. A neurociência mostra muito isso. A mágica da neuroplasticidade. É isso, você ajusta seus neurônios. A neurogênese hoje, a criação de novos neurônios, ainda não sei o quanto que ela é significativa. Ela ocorre, mas ela não é a ponto de transformar tanta coisa. Agora, a neuroplasticidade é pro resto da vida. Você consegue fazer isso modificando da forma como a gente aprendeu lá no curso, como a gente mostrou lá no curso. Exato. Tem várias formas de mudar toda essa parte dos recursos aí. Ô Emerson, enfim, você tem rodado aí o Brasil todo comigo, né? A gente visitando vários times comerciais, entendendo vários times de venda, etc e tal. O que você vê, assim, né, da história da PNL? Primeiro, é uma coisa que pouca gente conhece, né? Nos times que a gente frequenta. Sim. Quando se fala, ainda assim, é um negócio distante. Ainda muito o cara distante, PNL, É antigo pra acho que burro, já né, ouvi cara? Década de falar, 70, cara. É tipo falar de um personagem de um filme antigo, sabe? Exato. O cara acha que Já viu o acho Popeye? que eu já vi o Popeye. É, Popeye. Aí você, não, era do Pato Donald. Do Pato Donald. Tipo isso. Isso. Mas o quanto você vê que, vamos dizer, se a gente pegasse um time, né? E colocasse um time dos clientes que a gente foi, do cliente que a gente foi agora. São 10 vendedores. Se aquele time passasse 7 dias no curso de PNL do Caio, qual é o estado que a gente conseguiria levar um time em 7 dias que treinasse em PNL, que entendesse PNL, e qual seria o impacto disso no processo de vendas da empresa? Tá. Porque, só para colocar, porque a gente sempre fala assim, vou colocar software, tecnologia, inteligência artificial e chatbot, etc e tal. Aí você fala, cara, mas você tem uma inteligência natural de 10 pessoas, ou seja, muito escalável, no sentido de que você tem 10, né? Se você melhorar um pouquinho cada um, é vezes 10, né? Como é que você vê essa questão de o quanto poderia ser positivo para uma empresa embarcar 100% desse conhecimento em 7 dias em um time de vendas? Cara, seria poderoso, assim, tipo... 7 dias é tempo pra burro, né? E a forma como é aplicado em si, que eu achei bem bacana, enfim, como eu e o Caio somos amigos, eu pude pegar um pouco dos bastidores também, né? E também serviu muito pra mim, porque em algum momento eu também aplico muito isso. Mas a ideia dos 7 dias não é tipo, cara, você vai ficar lá das 9 às 18, né?
e acabou aqui, vai pra casa, descansa, acabou sua vida, e aí no dia seguinte você vem como se fosse uma escola, como se fosse um ensino médio, como se fosse faculdade. O negócio é 7 dias mesmo. Então, tipo assim, você dorme pensando no bagulho, tá ligado? Você É uma imersão. Uma imersão. Você voltando no trem e já vendo as coisas acontecendo, você fala, caraca, filha da mãe, é isso que ele mostrou, é isso que e acontece na prática e tudo mais. Então, assim, são 7 dias intensos nesse lugar. E falando de vendas mesmo, né, e trazendo uma resposta mais direta para sua pergunta, o que eu percebo é que os vendedores têm muitas competências dos mais diversos mercados que a gente pode ver. E o que eu posso enxergar? Eu posso enxergar de que existe muito potencial no vendedor que nem ele mesmo acredita, né? E, mais uma vez, voltando para a questão da intencionalidade. Se ele conhecer isso e ele usar isso de uma maneira intencional, ele vira o bicho, tipo, ganha muito poder nesse lugar. Então, assim, vamos partir de um ponto mais comum de vendas. Comunicação, né? Então, né, inclusive, quando a gente lida com demandas de vendas, a gente sempre lida, né? Quero que você treine meu time em técnicas de vendas, né? Seja lá o que isso for, né? Seja lá o que signifique técnicas de vendas. É, Né? isso aí. Técnica, Isso é ótimo. Cara, técnica já é uma palavra grávida, Sim. né? Tipo assim, pra você parir o filho da palavra técnica, já tem muita coisa. De vendas. Sim. Cada um tem um Peraí, né? modelo Não, disso. quando a gente entra em palestra, o Marcelo mesmo fala, cara, eu tô aqui, ó, numa passando de 1 hora, eu tô passando 100 temas de vendas. Então, se você quer descobrir um desses temas, fale com a gente. Que É a isso gente aí. Se você quiser treinar em técnica de vendas, me diga qual. Só pedir aqui, eu acho que precisa dar uma enquadrada melhor aí. Se puder, só... Eu pra cá? Ah, tá joia. Boa. Era isso? Mas foi mal. Você estava falando das técnicas de vendas e da comunicação aí, né? Das técnicas de vendas, existem diversas técnicas, mas comunicação seria uma delas. E ainda assim, comunicação também é uma outra palavra um pouco grávida, né? Tipo, tem muita coisa dentro da comunicação. Mas um negócio legal que eu achei bacana da PNL, que eu acho que, eventualmente, na sua pergunta hipotética, né, dos 10 vendedores que pudessem participar nesses 7 dias, é de que, cara, você primeiro tem que aprender a você se comunicar com você mesmo, né? Que é um lugar que eu particularmente mesmo não explorava muito isso. Tipo, não sabia como acessar as profundezas do meu ser nesse sentido. E ali eu pude experimentar, tipo, uma forma de como me comunicar comigo mesmo e como que isso, entender o meu mapa mental, minha forma de ver o mundo, pudesse começar a ter um pouco mais de empatia, gerar uma conexão legítima, a ponto de entender, cara, o Marcelo não pensa da mesma forma que eu penso. A gente pode ter algumas referências, semelhanças, né, que é o que o rapport entre algumas coisas busca ali, ou pelo menos de maneira intencional tenta gerar né, as semelhanças. Mas existe um universo aqui onde eu preciso entender a partir da comunicação, e aí sim eu consigo falar com o Marcelo de igual para igual. Vou fazer perguntas para entender como que o mundo dele é. Eu vou ser uma pessoa curiosa, vou perguntar e saber, entender. Cara, você se formou na INSPER? Nossa, como é que é a experiência na INSPER? Caraca, você fez finanças, como é que é isso? Tipo, você trabalha com vendas e finanças, né? Tipo, entender esse universo e fazer perguntas. Eu acho que esse é um ponto onde todo vendedor, ele abriria muito a mente dele. E trabalhando o ponto de vista de autodesenvolvimento, que é o que a gente trabalha aqui muito, né? Então, assim, auto se desenvolver é justamente isso. Cara, deixa eu olhar aqui os recursos que eu tenho aqui dentro, né? Porque na maioria das vezes a gente dá uma resposta muito pronta. Sim. A gente fala, não, eu sei esse tema. Comunicação é fácil, acho que né? uma das coisas que eu tenho acompanhado aí, né, dos bastidores, ainda vou fazer o curso, então o próximo estarei lá. Se você está nos assistindo e vai fazer o curso também, nos encontraremos lá. O fato de você... O que é pra pessoa, né? Exato. Ah, cara, eu tenho medo de aranha, tá? Mas por que ela tem, tipo... E eu acho que isso no processo de vendas é muito louco, porque quando o cara fala assim, eu quero performance. Tá, mas o que será que ela pensou quando ela falou em performance? Perfeito. Será que ela quer um cara que corre muito? É um cara que bate muita meta? É um cara que vende mais valor? O que pro cara é, né? E a gente acaba, sendo muito rápido, muito prático, acaba assumindo que o que ele tá chamando de performance é o que eu entendo de performance. Exato. E eu já parto daí. E aí fica um papo de maluco do caramba, né? Tipo, tá a mesma palavra, mas duas cabeças pensando totalmente diferentes. E palavras como técnicas de comunicação. Quero aprofundar em técnicas de comunicação. Muito o que seria generalista. isso, né? Isso é muito ineficaz, cara. Isso que é foda. Isso é muito ineficaz. Cada um alucinando dentro do seu mundo, pensando referências próprias e sem informações sólidas, sem falando a mesma coisa. Esse tem um exercício lá que a gente faz dentro do Practitioner, que é muito isso. Tem uma história, tem um trecho de uma história que eu passo e eu ensino às pessoas como fazer perguntas abertas, fechadas, o que cada uma leva a fazer o quê. E a pessoa tem um tempo para descobrir informações da história. Cara, é impressionante, porque alguns vão lá e outras pessoas ficam observando e notam o quanto a gente alucina.
O quanto assim, A gente isso presume. não foi dito. Você pegou aquilo, pôs na sua caixinha, assumiu que é aquilo e pra você virou uma verdade. Quanto que isso não acontece o tempo todo no seu relacionamento pessoal, no relacionamento de vendas, de amigos. Enquanto não é algo profundo, que é muito específico, você acaba transitando bem. Mas quantos problemas isso já não causa? Quantas faltas de entendimento isso não é? Quando algumas perguntas resolveriam. O que significa isso? O que para você é? Isso para eu conseguir mostrar performance, o que eu preciso fazer? Como seria eu ter alta performance para você? O que eu preciso fazer para ter alta performance? Aí a gente começa a falar. Colocamos uns critérios, algumas métricas que todo mundo concorda. A partir daqui a gente consegue construir um castelinho. Ao contrário, fica cada um no seu mundo e você não entrega o que a pessoa pede e você não... Sabe, eu vi uma piada engraçada esses dias aí nesse comedy. Eu acho muito louco esse stand-up. O cara ele deu um frame muito engraçado. Ele falou assim, cara, o dia dos namorados, que tava falando do Valentine's Day, né? O dia dos namorados é muito importante pra minha namorada. Ela falou pra mim, esse dia é muito importante pra mim. E ele falou assim, cara, eu mal posso esperar pra ver o que ela preparou então pra esse dia. Aí a galera quebra, porque, meu, na verdade, na cabeça dela, é o cara que queria preparar alguma coisa. Sim. E ele falou assim, puxa, é tão importante pra você? Caramba, o que será que você vai preparar então? Você vai preparar. E o problema tá montado, velho. É óbvio que vai ter Pronto. uma frustração aí. Exato. Levando pro extremo pra piada. Sim. Mas é muito isso. Quanto que a gente não vive isso por não perguntar, por alucinar, achar que não, já sei, vamos rapidão, vamos passar por cima e seguindo a vida de maneira não tão intencional. É isso aí. Essa sacada aí. Realmente. Muito bom. E, ô Emerson, se você tivesse um recado para dar para quem ainda não fez o curso, assim, né? Para quem está em dúvida, o que é PNL e tal, não sei o quê, como é que você diria, assim, a sua experiência? Resumindo, assim, sem contar as técnicas, só o meu. Como é que eu entrei, como é que era o meu ser antes e meu ser depois de ter vivenciado essa experiência, sem o technique, só na essência mesmo da transformação? Boa. Um cara totalmente fora de intenção, que não sabia exatamente o poder que ele mesmo tinha, e sair de lá consciente de que existe muito poder naquilo que eu já faço, e que tem como desenvolver, aplicar e fazer muito mais. E principalmente esse olhar do... assim, o que eu achei bem bacana, assim, o fato de você se descobrir até enquanto cientista, né? Que a gente pensa que cientista é o cara que... E de fato, esse é o cientista, né? O jalequinho. O cara que tá com o jalequinho, que tá no laboratório, com seus tubos de ensaio, assim por diante. Mas eu saí de lá um cientista, porque eu tô no metrô, eu olho... tô entendendo. Tipo, a incongruência da pessoa, Sim. né? Tipo, ela tá falando que tá feliz com uma cara de triste. quem não tá feliz. E essa forma de você conseguir enxergar o mundo e ver esses frames e conseguir bater isso, e conseguir ter essa leitura, conseguir se conectar legitimamente com a pessoa... É um espaço onde você está fazendo algo laboratorial ali, né? Um experimento, de fato. Então, saí de lá uma pessoa totalmente desconhecida, de fato, quanto a mim, quanto a outras pessoas, e passei a estudar as pessoas de uma maneira mais profunda com a PNL. Então, seria Maravilhoso. isso. Quando o Emerson... Saia da PNL como cientista. Glória, glória. Quando o Emerson chegou aqui, eu falei pra ele uma coisa. Falei, você só vai perder pra uma pessoa, velho, pro metrô. Porque ele mora longe, né? O Emerson mora logo ali. Mas aí eu falei, cara, com todo esse potencial, essa capacidade, ainda mais jovem, acompanhando todos esses conteúdos, né? Joy Dispenza, PNL, etc e tal. Então, muito obrigado aí por fazer parte do nosso time. E o Emerson, quando chegou aqui na segunda-feira, já chegou com uma energia totalmente assim como... Assim, pra mim, a imagem que veio com muita clareza, cara. Sabe, o cara que não veio com dúvida, assim, o cara veio com muita clareza, bicho, eu vou chegar lá e tá tudo certo. E tem as adversidades e, tipo assim, a intencionalidade eu acho que estava muito claro, foi muito legal recebê-lo, você renascido, pós-PNL. Da hora agora. Pra cima, filho. Legal, Vai mais. legal demais. Legal. Então é isso. E aí o Caião é o responsável por tudo isso, né, Caião? Isso aí, cara. Foi um condutor aí, talvez, desse processo. Na verdade, se pudesse deixar uma mensagem com relação a isso também, é que tem um pressuposto da PNL que é muito interessante. É que você não existem pessoas sem recursos. Você tem estados emocionais sem recursos. Então, ao trazer isso para você, ao você conseguir lidar com isso, você explode, você tem a sensação, você se redescobre algo que já estava em você, que você só não sabia utilizar. Nasce de novo. Nasce de novo. Foi um prazer ter você no curso, cara. Foi sensacional. Adorei. Agora eu espero você. Estarei lá. A gente tava falando da experiência de você viver experiências passadas, assim, né? Então tem um conceito, e aí eu tava aqui pensando o quanto a PNL bebeu do budismo, né? Porque aí o budismo é mais antigo que a PNL, né? Então é um pouquinho mais. Bastante. Porque ele tem um conceito que chama casina. Então você chega assim e fala, turma, tudo bem, legal. Chega em casa e fala assim, pessoal, a gente vai pra praia. Aí tudo, tal, não sei o quê. Mas ninguém foi ainda.
Mas já tá todo mundo com a sensação... do negócio. A expectativa e o sentimento de que eu vou pra praia já me faz subir minha energia. E aí eu já fico no estado como se eu estivesse indo. E já é o suficiente pro dopamine, né? Para se dopaminar, né? Então é um conceito que chama casina, né? E esse tem um outro conceito também do budismo que chama Rigpa, que escreve Rigpa, que é a história de você ter a consciência da consciência. Que é o cara que tá lá na casinha do... Pensar sobre o pensamento, né? Você conseguir se dissociar e pensar sobre a experiência. Isso é fantástico. Para você poder... Porque o que é a memória no fim do dia, cara? Por que a gente tem essa memória? Para que a gente possa observar o passado e pegar a informação e ser mais sábio no futuro. E ser mais apto no futuro. Não é pra você ficar remoendo coisas ruins, ficar lá na culpa, gerenciando e te enfraquecendo. Não é isso. Então essa dissociação é uma forma de você conseguir observar os eventos distanciado um pouco da emoção. E quando você está associado, se você tiver que ver alguma imagem associada ou vivenciar um passado associado, que seja um passado bom, pô. Sim. Que seja sair da praia, que seja você com sua esposa, com o que quer que seja, algo agradável com seus filhos. Seja de maneira intencional você está buscando vivenciar uma emoção muito agradável, me parece uma estratégia muito mais inteligente. Então E não é que a PNL bebeu disso. A PNL bebeu de tudo, cara. A PNL é muito interessante, porque tanto o Bender como o Grinder eles estavam muito atentos ao que dava certo. Assim, bicho, o que funciona nesse troço? É a atitude. O que funcionou? Como é que esse terapeuta conseguiu esse resultado e outros não? Como é que esse atleta tem essa performance e outros não? É aí que vem a estratégia da modelagem. O PNL é a base da modelagem, cara. Todas as técnicas que a gente apresenta, dessas técnicas que ele deu o rastro de técnica, é porque você parte de um pressuposto que existe uma metodologia, uma estrutura no pensamento que eu posso modelar, eu posso replicar, eu posso ensinar para alguém. E que é isso. Então você vai ver várias referências e falar, o PNL pegou isso aqui disso. Pegou isso. Sim. Se houve alguém de sucesso fazendo, veio alguém lá com a PNL com técnica de modelagem e absorve. Por isso que ela é tão dinâmica, por isso que ela é tão alinhada com a neurociência. Cara, é uma ferramenta incrível que todo mundo devia ter acesso. Teríamos vidas melhores com isso, cara. Muito bom. Queria agradecer a turma aqui, pedir pro Emerson deixar o seu recado final e depois o Caio. Como é que foi aí a sua experiência na PNL e deixar um recado para toda a turma que está assistindo aí sobre PNL, sobre sua experiência, enfim. Aí o que você quiser falar para todo mundo que estiver nos ouvindo. Boa. Valeu, turma, por ter assistido esse episódio até aqui. Foi muito bacana poder participar desse papo. Estou aqui com 2 grandes mestres aqui, né, que me ensinam até hoje. Então, como vendedor, eu posso dizer para você, sempre busque um bom mentor no qual possa te conduzir na jornada, possa te trazer muita luz, muitos insights de como você pode evoluir na sua carreira. E a PNL é uma delas, dentre tantas. E com certeza, se você fizer esse curso com o Caio, você vai sair de lá transformado. Boa, querido. Aí sim. Cara, eu adorei. Esse bate-papo aqui é fantástico. Um assunto que eu adoro entre amigos. Tá, pra mim, a conversa podia seguir muito, muito longo. Obrigado a vocês por estarem assistindo. Espero ter contribuído, que vocês tenham vontade de aprender um pouco mais, que vocês pelo menos percebam que existe essa possibilidade de você não estar tão sujeito às suas emoções, sujeito ao que a vida te traz. E que você pode ter mais poder e mais intencionalidade no que te cerca. Então, esse papo foi um prazer. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Emerson. Estou sempre à disposição. Valeu, turma. Então esse aqui foi o Aceleração de Vendas TV, episódio número 94, falando aqui de PNL na prática, literalmente na prática, né? Porque aqui está o Emerson e o Caio que participaram de um curso, o Caio ministrando, o Emerson participando. E faço o convite para que você assista os outros episódios de PNL para trás. Temos 2 episódios aqui falando desse mesmo tema e que você continue consumindo aqui os conteúdos da Aceleração de Vendas TV. Se você tem alguém que você acha importante que queira vir aqui, sentar a essa mesa, manda um inbox para a gente aqui que o nosso time vai organizar para que tudo possa de fato acontecer. No mais, peço que você se inscreva no canal, se já não fez até agora, dê o like e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Muito obrigado, Caio, pela presença, mais uma vez. Valeu, meu camarada. Valeu, Emerson. Pra cima. É um prazer compartilhar a jornada com vocês. Nós. Vamos embora. Valeu, turma. Vendas, vendas, vendas. Uou!